So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be seen, yeah. I'll make them all see that I could be anything I wanna be. If you got a dream, then you need persistence and lots of belief, yeah. Yo, don't take that negative energy, I replace that. I just wanna be me, I don't fake that. I just wanna be free, yeah, chase that. I got a new obsession, it's helping and teaching and giving everyone a lesson. It's living and winning and building something that's impressive. I don't wanna do the same thing, I wanna be progressive, So I'ma make a new me, a new beast, a true fiend. He's everything that he wants to be. Look in the mirror, what he wants to see is a dude looking back at me. I stay on track, yeah, track things. I'm setting goals, life hacking. I'm steady stacking. I see myself being happy. A better me with a strategy that I'm attacking. Put me to the test and you know I'll lace that. Hit me in the face and I'm hitting right back. I enjoy the chase, so I'll stay on track, yeah. I enjoy the race, so I'll make that back. Got a lot of dreams that I'll make. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é Fernando Castelo. Estamos começando mais um Anônimos S.A., né? Hoje, nesse dia, ou noite, ou madrugada, não sei de novo que hora você vai estar assistindo esse programa, mas eu espero que você esteja bem. Hoje a gente tem um convidado bastante ilustre, certo? E antes da gente apresentar o nosso convidado, que ele já está se coçando aqui, querendo apresentar, certo? Não esquece de curtir o canal, compartilhar lá nos grupos do WhatsApp, divulgar. Nós estamos querendo chegar até o final do ano a 1.000 seguidores aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, certo? E comentem também, mandem suas dúvidas, perguntas, sugestões, entendeu? Nós respondemos independente do que for perguntado. Nós não temos o costume de deletar comentários assim por diante, até suas críticas já são aceitáveis aqui. Mas agora a minha amiga vai apresentar o nosso convidado. Apresente o nosso convidado, Kenny. Boa noite, galerinha, tudo bom? Anjos, hoje eu trouxe um rapaz que é extremamente lindo. Você sabe a combinação daquele homem, né? Extremamente lindo, educado, inteligente, cheiroso. Ele é uma pessoa que parece um imã. Eu nunca vi esta pessoa com carinha emburrada. Por mais que no dia oferte também desafios altamente grotescos para ele trabalhar em cima desses projetos, mas eu nunca vi deselegância dele. Claro, vem de berço esplêndido. A mãe dele é fenomenal. Simplesmente é a nossa grandiosa escritora Terezinha Guimarães. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar frente a frente com o Sário Guimarães. Essa mulher faz a gente sentir assim. Isso, tudo é verdade. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele há alguns meses, chegando rodando quase um ano. E, gente, como ele é gentil, ele é agregador, ele nunca esquece da gente. Ele sempre chama a gente para ir para a batalha ou ir para a festa. Ele é sempre assim. É uma pessoa realmente com um coração transbordando de amor. Obrigado. Nos odiados. É um prazer estar aqui. Sabe, nossa primeira pergunta. Conta um pouquinho da tua história. A tua história tem um entrelaçamento também que envolve a tua mãe. E existe a possibilidade até de novos episódios. A gente tem a honra de ter sua mãe. Ela vai adorar vir falar, mãe. Agora a gente está esperando. Sim, eu espero contar com ela. Então, conta um pouquinho sobre a tua história de vida, um pouquinho até a tua formação. O pessoal pensa que você só é o instagramzeiro midiático, né? Blogueirão. Então, vamos lá, pode contar nossos ouvintes. Quero começar agradecendo a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui, eu tenho um carinho enorme, trabalhar com você foi muito fácil, porque você é uma pessoa que de fato veste a camisa, quer fazer a diferença no seu trabalho, a prova é esse espaço aqui que a gente está aqui hoje, né? Então para mim é uma honra estar aqui hoje. Sou nascido e criado em Parauapebas, sou filho de Parauapebas, eu tenho 36, quase 37, faço aniversário semana que vem. Opa! Mas sou mais velho que Parauapebas, estava comentando isso com você mais cedo, sou mais velho que Parauapebas, porque quando eu nasci aqui ainda não era Parauapebas. Você nasceu em Carajás, eu nasci em Marabá, aqui era ainda não era distrito de Marabá. Então nos meus registros está como se eu tivesse nascido em Marabá. Engraçado. Mas eu nasci aqui no hospital, no CESP.
Né? Então minha mãe vem dessa luta de emancipar Paraupebas, a gente está aqui desde o começo mesmo da cidade, né? Então a gente viu Paraupeba, eu falo que a gente cresceu com a cidade, a gente ascendeu com a cidade. Né? Meus pais chegaram aqui, vieram do Maranhão sem nada, sem eira nem beira, e foram crescendo e a gente cresceu junto com a cidade. Né? Fiz faculdade aqui, e eu venho dessa cultura, eu estava até pensando isso mais cedo, como é que eu poderia falar sem parecer de uma maneira desmerecendo. Mas a gente tinha uma cultura muito presente, que era valorizar o que é de fora. As pessoas valorizavam, a pessoa formou aqui, fez uma faculdade aqui. Aí fez uma faculdade fora, valoriza o que é de fora. Então eu tinha esse pensamento que eu precisava fazer um curso fora. Se eu quisesse chamar a atenção aqui em Paraupebas, eu tinha que ir lá fora, estudar e falar, formei lá fora para poder voltar a morar aqui e trabalhar aqui. E foi o que eu fiz. Fui fazer faculdade fora, fiz Direito em Belo Horizonte, voltei para cá e estou aqui rindo para todas as oportunidades que me assistem. Tu tem uma formação na área de TI, né? Eu formei em desenvolvimento, na primeira turma da UNAMA, de Desenvolvimento de Sistemas e Software. Tentei trabalhar na época, foi 2006. 2006. Antes do direito. Antes do direito. Na verdade, eu fui muito aquela, deixa a vida me levar, a vida foi me levando. Eu queria fazer uma faculdade que parecesse comigo, né? E informática era que mais me sorria, assim. Eu falei, não, informática começa a ter a ver comigo. E fui da primeira turma da UNAMA. Da programa? Então, eu comecei programador, fiz essa parte, fui trabalhar em cartório, olha que engraçado. Olha que engraçado. O cartório Benoliel, que é o cartório do Bairro da Paz, ele abria o cartório ainda, porque na época era um cartório só e esse cartório virou 5, né? Foram difundidos em 5. E aí um desses cartórios era do Bairro da Paz, o cartório Benoliel. Aí eles estavam procurando um profissional de informática. Me ligaram, perguntando se eu tinha interesse, e fui trabalhar na parte de programação, de organizar os computadores, toda a parte de design do cartório, né, a parte de informática também. E nessa época eu tinha um projeto chamado Pebas Web, que era um site de cobertura de eventos. Então, eu exerci mais ou menos 2006, 2007. 2006, eu 2007. Até hoje ainda, chama Pebas Web. E aí, porque nessa época tinha Agito Pé, o Pebinha de Açúcar, inclusive, surgiu nesse período. O Pebinha de Açúcar hoje do Bariloche surgiu nesse período, que a gente tinha um site de cobertura de evento. Então, era um período que eu conhecia a noite de Paraupebas, mostrava. Então, foi um período muito gostoso. Só que a gente começava a cobrir quarta e parava domingo. E aí, cansava muito. Para trabalhar no outro dia no cartório era uma coisa muito cansativa e eu não ganhava muito. Vou falar nem que eu não ganhava, não era algo que me daria um futuro promissor, assim. Eu trabalhava com eventos, cobrindo eventos, eu não ia passar disso, né, com o meu site. Eu precisava trazer uma outra vertente para minha vida, né. Fui trabalhando com o site e trabalhei com cartório, trabalhei 1 ano. E aí, nesse período que eu estava no cartório, o meu chefe foi... Ele tem esses vídeos hoje no TikTok, que é engraçado. Você é contratado para uma coisa e ao longo do período você vai tendo outras funções. O cartório foi a mesma coisa. Eu fui contratado para ser o programador do cartório, cuidar da parte de informática, mas com 1 ano já era tabelião substituto. Uau! 1 ano já era tabelião substituto. Eu fui ascendendo lá dentro, fui crescendo lá dentro. Eu estava falando da sua inteligência, da sua perspicácia. A gente é danado, a gente é determinado, né? Fui mostrando serviço, fui gostando do meu serviço e cheguei a ser tabelião substituto do cartório Benoliel, que é aquele cartório do Bairro da Paz. Só que eu sentia uma lacuna que não foi preenchida. Como é que eu era tabelião substituto formado em informática? Assim, eu não conseguia lidar com vários assuntos. Eu, às vezes, tinha que estar na presença de juízes, delegados, e eu não tinha aquele garbo, não tinha aquela intelectualidade para poder tratar desse assunto. E aí eu ficava assim, gente, eu tenho uma lacuna que precisa ser preenchida. Sim. E aí, quando eu fiz 1 ano de cartório, eu falei pro meu chefe, olha, eu vou fazer uma faculdade de Direito e volto para trabalhar com o senhor, que é o senhor Abraão Benoliel, que é o tabelião até hoje do cartório do Bairro da Paz. E fui fazer faculdade de Direito. Mas aí, você não voltou. Não voltei. Eu voltei, mas eu não me identifiquei mais. Eu fui fazer, porque assim, quando a gente sai para morar fora, fazer faculdade fora, a gente tem aquele impacto de ver que o mundo é muito maior. Né? Eu tinha muita noção de que Paraupebas, vou morar aqui pro resto da vida e tal, mas quando eu fui lá para fora, eu fiquei muito tentado. Falei, mano, não quero mais voltar para Paraupebas, eu quero morar em capital, quero viver em capital. E de fato, eu morei lá quase 7 anos, foram 6 anos e meio. E eu falei assim, não vou voltar mais para Paraupebas, não, estou muito feliz aqui em Belo Horizonte, me encontrei, fiz muitos amigos. Era fazer tudo lá, né? E a gente... e é isso que é muito legal. Ir pra fora e você vê que o mundo é muito maior. Que
você tem oportunidades, que você pode abraçar o mundo e assim, não largar sua família, não largar sua essência, entendeu? Você viver outras aspirações, sabe? Porque eu acho que Paraupebas me limitava. Eu falava, eu só vou fazer isso, trabalhar em cartório, isso. Não, eu posso fazer, enfim, todas as oportunidades que me forem sorrindo. Né? Então BH me deu isso, me deu essa vontade de, além de querer morar lá, tipo, de fazer muitas outras coisas. Daí, então, hoje, além de eu ter esse traço da minha mãe de ser inquieto, querer fazer muita coisa, eu acho que ver que o mundo é muito maior do que a gente pensa, não é só essa cidade interior que a gente pode, de fato, estar conectado com todas as tecnologias, com todas as mídias, estar nas redes sociais, trabalhar e tal. Então, eu pude entender que eu podia ser o que eu quisesse. E não só o que Paraupebas tinha para me oferecer. Entendi. Entendeu? Então, fui para fora, fiz faculdade lá, falei, mãe, vou ficar aqui. Minha mãe falou, não, eu quero que você volte, porque minha mãe, na verdade, minha mãe é escritora. E minha mãe é muito dependente de mim, no sentido de acompanhá-la, de estar com ela, porque assim, os meus irmãos são casados, eu sou o irmão do meio. Tenho meu irmão Saulo, minha irmã Sabrina, um beijo pra eles. Beijo, Sabrina. Beijo, Saulo, Sabrina. Excelente fotógrafa. Sabrina na verdade, eles têm um estúdio aqui, Mix Studio, né? Um trabalho muito bacana que eles fazem aqui. E eu senti que, na verdade, eu fiquei com a missão de acompanhar minha mãe sempre. Né? Meus irmãos casaram, têm uma vida completamente diferente, né? Meu irmão banco, minha irmã estúdio. E eu fui o que tinha uma vocação meio de estar nas mídias, redes sociais, acompanhar, projetar esses conteúdos. Então minha mãe foi contando muito comigo, de uma maneira muito natural. Ela não me forçava, ela, filho, eu tenho você. E eu falei, mãe, eu tenho a senhora para poder acompanhar, conte comigo. Né? Então eu sentia que, calma, eu preciso voltar, porque minha mãe ainda precisa de mim para alguns aspectos. Ela falou assim, more lá, mas volte para me ajudar. E pai? Eu vi muito mãe e o pai. Meu pai, E o rostinho, o teu rostinho é muita mistura da tua mãe e teu pai. Lembra, né? Muito. Lembra, foi ficar mais da baba, então agora lembra muito do meu pai. É porque, na verdade, eu tenho um pai comerciante, então, assim, a minha referência dele é de um homem muito correto. Meu pai é muito correto, é aquela pessoa que tranquilamente eu posso falar que ele nunca passaria perna em ninguém, nunca, sabe, uma pessoa extremamente religiosa. E ele é um exemplo para mim porque ele não teve muito estudo. Né? Então, parou na 5ª, 6ª série, e eu falo assim, gente, se meu pai tivesse estudo, como é que ele seria hoje? Né? Como é que e é extremamente polido. Eu acho que essa a tua educação vem, né? Então, de pai e mãe, é de berço mesmo, porque o teu pai, na época que eu tive a Marjorie, fui lá no empreendimento dele, né? Nossa, ele teve uma amabilidade em me atender, né? Muito receber, né? Muito, é um exemplo muito legal. Muito positivo. Eu acabo falando mais da minha mãe porque eu estou mais com ela, né? Tipo, eles são separados? Vocês viajam juntos? Viajamos juntos. Mas assim, é porque minha mãe, na verdade, ela fala, o Sário é minha cópia. O Sário sou eu, na versão masculina. Então eu acabo falando mais dela, porque aí meus irmãos ficaram mais com meu pai. Tanto que a minha irmã trabalha com meu pai. A Sabrina trabalha com meu pai. A Terezinha é um pouquinho de pimenta. Teu pai é um pouquinho mais reservado. A Terezinha gosta ainda de festas, gosta de trazer pessoas para próximo dela. Não que seu pai não goste, mas assim, a gente vê que ela... Não, igual ele não gosta também. Igual ele não gosta, não. Né? Tipo, igual minha mãe agora teve recentemente o show do Tom Kleber, e minha mãe é apaixonada. Ela é filho, só tem você. Eu falei, vamos, mãe, vamos, eu levo a senhora no show. Então eu virei um parceiro da minha mãe e eu sentia essa necessidade de eu ainda vou viver de repente em outro lugar, em outro, né, que Paraupebas de repente não me atenda mais, eu quero morar em outro lugar, mas eu ainda sinto, eu tenho que ainda tem história, porque minha mãe crescendo, eu cresço junto com ela, a gente, né, toca trabalhos muito legais na cidade, então, e ela me inspira muito, né, então estar com ela me faz querer ser uma pessoa melhor, me faz buscar mais conhecimento, mais vontade de crescer. Então eu voltei para Paraupebas, porque minha mãe falou, vem que a gente vai tocar alguns projetos juntos. Então, e é muita coisa que a gente faz, sabe? Eu falo, mamãe, a gente é muito inquieto, né? E eu herdei isso dela. Né? Então eu tive fui aprender o meu ofício, voltei e não exerço diretamente o meu ofício do direito da advocacia, né? Faço muito pouco, porque, como eu falei, a vida foi me levando. A vida foi me trazendo oportunidades. E hoje eu trabalho com comunicação. Eu hoje sou social media. Sim. Né? Comecei, olha que flashback. Comecei em cartório, na área de informática, cartório, site,
né? Fui fazer faculdade, trabalhei. Teve um período que era engraçado, porque quando a gente vai morar fora, não sei se eu tô falando rápido de Não, pode. Quando eu fui morar fora, de lei, seus pais vão mandar dinheiro para você pagar sua faculdade, seu aluguel e a alimentação, alguma coisa ali de roupa e tal. E eu lembro que eu falava assim, não, eu quero ter um dinheiro, então eu saí, eu sempre gostei de sair um pouco. E aí eu fui falando assim, gente, o que dá para eu fazer que não seja uma coisa que me atrapalhe muito nos meus estudos, até porque eu estava lá só para estudar, né? Aí eu comecei a perceber que eu gostava muito de bebida, sabe, misturar bebida, fazer drink. Eu falei, gente, eu gosto disso. Aí fiz um curso no Senac, de barman, fiz um curso de barman no Senac, lá em BH, e comecei a trabalhar em boates. E aí parece que juntou a fome com a vontade de comer, que eu já gostava de sair, fui trabalhar em boate. E aí, um dia eu trabalhava, outro dia eu saía, e aí comecei a desenvolver esse ofício, que foi um hobby, na verdade. Eu gostava de fazer drink, de fazer, né, trabalhar de barman. E fui trabalhando para ter um dinheirinho extra para poder sair. Não era um dinheiro para eu guardar, era um dinheiro para eu poder falar, eu tenho que ter diversão também. Eu acho que a gente vai vivendo e vai aproveitando a vida. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, nossa, eu vou, sei lá, ascender financeiramente, tenho uma grana e vou viver a vida depois. Não, eu vou vivendo, sabe? Eu sempre falo isso pra minha mãe, caixão não tem gaveta. Eu morrer agora, eu não vou levar nada. Eu não vou levar absolutamente nada. Então, eu vou viver e vou aproveitando. Então, os anos que eu morei em BH, eu vivi intensamente em Belo Horizonte. Os anos que eu estou aqui em Paropebas, de maneira, né, respeitosa, eu tenho que, né, estar com os meus pais, mas também vivo Paropebas de maneira muito insana. Sim, a gente, de repente, no final de semana, na sexta-feira, eu cumprimentava o Sário, a gente saía em torno de 2, 3 horas da tarde, e de repente eu visitava o Insta do Sário, ele já estava assim, em ponte aérea, já estava em outro momento, já estava em outro local. Eu digo, meu Deus, como ele vive a vida na maior intensidade. Exatamente. E assim, o que se leva da vida é a vida que se leva, né? E assim, quem não conhece o Instagram dele siga o Sário Guimarães, pode seguir. Isso! Vai ser um prazer. O Instagram dele mostra comédia, mostra jovialidade, aquelas takes dentro da academia são muito engraçadas. E aí, depois que tu veio pra cá, tu mergulhou na área da mídia social e tudo, e como é que foi para ser funcionário público? Na verdade, até teve um dia que eu estava olhando quanto tempo eu trabalho na prefeitura, eu estava dando 9 anos já, porque teve esse pit stop, né, de começar aqui há muito tempo atrás como auxiliar administrativo e aí voltar. E quando eu voltei para cá, eu tive uma inquietude, na verdade, né, quando a gente volta, você sai de uma capital para morar no interior, eu tive eu falo assim, nossa, vai ter uma quebra. Tipo assim, eu me acostumei muito à cultura, sabe? Sim. É uma coisa que eu sinto muita falta aqui em Paropebas. Não é só você. Quem vem de fora, tá acostumado de repente a, sei lá, teatro, museu, cinema, e aí vem morar em Paropebas, sente aquela quebra, né? Não assim, tem, né? Paropebas é muito carente de cultura. A verdade é você tem um centro cultural que eu sempre acompanho a programação e de vez em quando tem alguma coisa. E eu ajudo, inclusive, a publicar. Eu falei, gente, tem isso aqui também em Paropebas. A gente tem cultura aqui, então numa ótica menor, mas a gente tem. Então eu dancei muito tempo em grupo de folclore Quarupi lá de Carajás, não sei se vocês conheceram. Sim. A Carol, ela dançava também. No Quarupi? Então dancei na minha adolescência, dancei no Quarupi. A gente, em 2016, inclusive, a gente dançou nas Olimpíadas, que foi um dos momentos mais incríveis da minha vida. A gente participou em 2016. Esse mesmo grupo, que era do Quarupi, que agora não chamava mais Quarupi, chamava Ciranda, mas eram os mesmos componentes, a gente foi para o Rio, para as Olimpíadas 2016. E a gente dançou na cerimônia de encerramento. Foi um dia que eu jamais imaginei viver na minha vida. Então agora a gente estava falando em off, né, das questões que membros de pessoas nascidas em Paropebas agora têm a liberdade de viver um mundo em regiões distintas e a gente que está em Paropebas não sabe nem da existência. Agora você acabou de falar. Da publicidade, né? Isso, acabou de falar. O Quarupi, de repente, ir para mostrar o regionalismo dentro de umas Olimpíadas. Das Olimpíadas. Que bacana! Nós tivemos pessoas daqui que participou de um evento dessa magnitude, né? Participaram de uma Olimpíada, assim. Quem deu publicidade? Quem falou? Ninguém falou nada da cidade. Eu estava comentando mais cedo com aquele, porque a gente tem, por exemplo, minha mãe é escritora que participa de
bienais mundiais. A gente participou agora recentemente do Salão Internacional do Livro em Turim, na Itália. Ninguém dessa publicidade. Você não vê nenhuma mídia, nenhum jornal, nenhum programa de TV. E assim, eu até tenho uma boa relação com vários programas de TV, mas ninguém chama, ninguém dá essa publicidade. E ela faz parte da Academia Brasileira. Academia Brasileira de Letras. De literatura, ela é escritora da Academia de Letras. Isso, Paraupebas. Isso, de Paraupebas, né? E ninguém... eu estava comentando, tem um amigo meu que ele é filho de um ex-vereador aqui. Ele chama o vereador Caiado, o nome dele é Habib. Uhum. Abraço, Habib, vai assistir essa entrevista que eu vou mandar para ele. Ele é modelo na China e participou de um comercial que o comercial rodava na Europa. Ele nasceu em Paraupebas. Gente, como assim ninguém tá dando esse modelo destaque? na China. Modelo na China com comercial rodando na Europa. Doido. Entendeu? Tem a Tayane Leão, filha da Leudice, também, que é uma modelo daqui. Beijo, Leudice. E também gravou um comercial que rodava, que era da Boticário, que era um comercial nacional. Passava na TV, na Globo, sei lá. Entendeu? Eu falo, gente, ninguém fala. A Paraupebas é uma cidade que tem, sabe, eu falo que são paraupebenses, tipo exportação, sabe, são pessoas que onde estiverem são paraupebas. A nossa cidade é levada, sabe, leva o nome da nossa cidade e ninguém fala nada. Aqui ninguém valoriza. Aqui ninguém valoriza. Você não vê ninguém comentando, né? O Diego, que é um atleta paralímpico, participa inclusive é um excelente convidado para vocês chamarem. O Diego, eu o adicionei e falei assim, cara, que maravilhoso o que você faz. Ruivo. Sim, eu cheguei a ver até ele com projeção internacional também, participando de... Ele é atleta brasileiro, ele é atleta que leva o nome do Brasil, mas ele é de Paraupebas. Nossa. Ninguém fala. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, são pessoas que a gente tem que se orgulhar de terem elas como cidadãos de Paraupebas, sabe? Então, fico muito triste com essa falta de publicidade, de visibilidade, de reconhecer, é um reconhecimento. Né? Talvez é porque Paraupebas, como foi um conglomerado de pessoas vindo de todo local, né? E às vezes a gente, na nossa pequenez, que é grande mesmo, né? A gente só valoriza o externo. É tipo assim, o pessoal vai abrir uma empresa. Contrata fulano que é formado em tal lugar, contrata Beltrano, mas tem a mesma formação aqui. E acaba verticalizando de só colocar o holofote nos padrões externos. Né? Infelizmente, enquanto a gente não fazer uma construção de um biotipo cultural, não se cria a tendência de gostar do nato de Paraupebas. Isso é natural. A cidade tem menos de 40 anos de existência. 36, quase 36. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar um sentimento de pertencimento, sabe? Isso. Eu pertenço a esse lugar, eu tenho orgulho de ser de Paraupebas, sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver e tem que ser desenvolvido mais de novo. É uma coisa que vai ser para a próxima geração. Porque assim, esse tipo de sentimento é um sentimento, vou dar exemplo. Você já foi em Santarém? Não. Santarém é uma cidade que tem um perfil, digamos, de morador, que independente de onde a pessoa tenha vindo, com alguns anos que a pessoa mora em Santarém, ela diz que é de Santarém. É uma característica do local. O cara nasceu em Goiás. Ele caiu em Santarém, 2, 3 anos. Tu perguntar, de onde tu é? Daqui. Mas onde tu nasceu? Nasci em Goiás, mas eu sou daqui. O cara tem essa característica, porque é uma característica de lá. Aqui, se você perguntar pra qualquer um, eu sou maranhense. Porra. Então, você não tem esse sentimento de pertencimento, porque falta, eu acho que é um problema cultural na cidade, falta uma cultura que seja local. Talvez os nascidos em Paraupebas já vão ter isso. Isso que eu tô falando, é uma de próxima geração. Não, já tem movimentos de pioneiros, né? Tem até a praça que reconhecia os pioneiros de Paraupebas. Eu acho que essas pessoas hoje, elas são mais Paraupebas porque elas fizeram parte da história, né? Cresceram junto com Paraupebas. Então essa é de fato, eu acredito que essa nova geração vai valorizar mais, vai ter mais orgulho de falar que nasceu em Paraupebas. Porque é muito engraçado porque, de fato, os meus pais são nordestinos. Né? Eles chegaram aqui em 1984, 85. Então, é difícil você ter um sentimento de eu pertenço a esse lugar. Pertencimento. Se ainda estava desbravando, né? A cidade onde estava começando.
Mas hoje eu já tenho muito orgulho. E os meus... Ainda teve o Viver no Peba, que eu ainda não falei, né? Sim, eu estou tentando encaixar. Comentei com aquele mais cedo, que eu tinha um projeto que chamava Viver no Peba. Ele começou em 2019. O Viver no Peba, na verdade, 2018. Foi 2018. Ele, na verdade, eu sentia a necessidade de propagar positivamente Paraupebas. Eu via pessoas vindo para Paraupebas, falando, Paraupebas é bom para ganhar dinheiro, lá o profissional de tal área ganha tal. Sempre se fala muito, né? Médico ganha bem, engenheiro ganha bem e tal. Então, as pessoas vinham para Paraupebas, estando em Paraupebas, trabalhando em Paraupebas e falando mal de Paraupebas. Eu tipo, sim. Como assim? Você está na minha cidade falando mal de Paraupebas? Lá é quente, lá não tem isso, tem aquilo. E eu falei assim, não, peraí, então eu vou propagar positivamente a minha cidade. E também eu percebia que, quando eu morava em Minas, quando eu morava em Belo Horizonte, as pessoas não têm uma noção muito errada do Pará, sabe? Tipo assim, nossa, mas índio? Sabe? Até muitos amigos meus lá de BH me chamam de índio, inclusive, né? Nossa, ele então, foi essa pelinha. Nossa, daí eu falava, para de chamar de índio, senão eu vou te dar uma flechada. Então, eu na verdade, assim, eu falava, gente, que noção que vocês têm do Pará? Nenhuma, vocês têm referência nenhuma. Eu até comentei mais cedo que eu tive um episódio que me marcou, esse episódio. De tanto que eles não tinham referência, né? De como é o Pará. Até tem, mas uma ideia muito errada do Pará, né? Que, índio, não tem asfalto. De tanga? Tipo... Não, é engraçado se eu falasse no telefone, no celular e desse alguma interferência, você falava assim, sobe numa árvore, sabe? Gente, pra que isso? Não, problema na operadora, calma. Então, era muito engraçado assim, lidar com os pés. Eu lidava de boa, mas... De jacaré. Achava que a gente passava e tinha que não, mas jacaré. A parte do jacaré, a gente tem, o pessoal que quiser caçar, tem no TikTok, tem no YouTube, cenas dos jacarés aqui na cidade. Tem um jacaré tem um jacaré aqui no Liberdade tentando entrar na igreja. A última que eu vi é o jacaré cruzando uma rua numa cidade de Jardim. Jacaré, não dá nem pra discutir com os caras. Acabou. Aí eu olhei e disse assim, orgulho, aqui a gente tem o jacaré transitando. Vocês não tem isso, né? Você não tem aí. A gente tá na Amazônia, eu falo, gente. Vocês são da Amazônia, são da Amazônia. Sim. Uma vez quando eu fui, acho que foi pra São Paulo, e aí uma pessoa disse assim, onde que você é? Pra você. Aí eu disse assim, eu sou de Belém. Olha da cidade que nasceu Jesus, olha! Ela chegava e disse, e como é lá Jerusalém também? É perto. Meu Deus. Tem que especificar qual Belém. Mas eu falando português, né? Não, mas não sei, a pessoa Fala acha. Belém da Joelma, né? Belém da Joelma. Tem que fazer assim, né? Belém do Calypso. Não ficou legal não, essa tua balançar de cabelo me assusta, Eu por saí um favor. bocado. Então, o teu projeto você começou em 2017. Conseguiu garfar aqui e ali a oportunidade de contar a história de uma pessoa de Paraupebas que de repente foi estourar no mundo, como tal qual esse Filho do Caiado? Você conseguiu garfar essas histórias? Na verdade, eu acho que eu desmistifiquei alguns pensamentos, assim, sabe? Eu falava assim, gente, como é que vocês pensam isso de Paraupebas? Né? Até a história que eu tava contando, que é a do morcego, vou contar essa. Morando em BH, a gente tinha um período de férias, vinha pra cá passar férias, né? E aí, quando eu tava, num desses períodos eu tava de férias e tal, uma vez eu tava me trocando pra sair, e aí tive a impressão de ter visto uma bola preta. Aí eu falei, gente, que estranho isso aqui. Aí quando afastei assim, era um morcego. Aí eu falei, ai pai, aqui em casa tá dando morcego agora? Né? E meu pai falou assim, não filho, mas dá uma olhada se ele não te mordeu e tal, porque geralmente quando o morcego morde, ele anestesia o local e ele se alimenta da pessoa por várias noites. Isso. Né? E aí Você viu que ele tava com o buchinho? tava, ele na hora de espanto, eu peguei me querendo assustar ele com uma vassoura e ele não conseguia levantar a mão. Ele saiu com as asinhas assim, bem patorezinhas, assim, sabe? O morcego bebeu de você durante alguns dias. 3 noites. Oh, meu Deus. 3 noites. Qual é a sensação de se tornar um vampiro? Cara, então. Batman. E foi no auge do filme Batman. Crepúsculo. E tu já é branco, pronto. Então, eu peguei e né, falei pro meu pai falou, vê se ele não te mordeu, porque nessa região que ele morde, você não vai sentir dor. E aí quando eu olhei, fiquei procurando, quando eu olhei na minha perna, tinham 3 feridas.
Aí eu falei, ou seja, se alimentou de mim por 3 noites. Aí vigilância sanitária, vai tudo. Tomar remédio pra raiva. Eu tive que tomar 11 injeções. Oh, meu A vigilância sanitária te acompanha, entendeu? É todo um trâmite ali pra poder concluir. E o bichinho saiu voando. E você não pode matar, porque tem que identificar que tipo de morcego foi esse. Sim. Pra mim foi um aprendizado, né? Eu acho que inclusive as pessoas tinham que aprender, quem mora na Amazônia, tinha que aprender sobre isso, que a gente corre esse risco, né? Não só na Amazônia. Enfim, morcegos hematófagos e tal. E aí, enfim, tive todo aquele... Voltei pra BH contando essa história. Nossa senhora, foi... O pessoal levava os pais pra me apresentar. Ó, pai, ele foi mordido por um morcego. Eu virei uma atração. Era uma coisa tão surreal pra eles, que eles ficavam assim, gente, como assim, né? Então eu falo, cara, eu preciso apresentar o Pará, mas não o Pará da onça, do jacaré, do morcego. Preciso um Pará desenvolvido, Pará com opção de lazer, de cultura, porque nós temos, né? A pessoa fala que tem, gente. Você tem que, né, procurar um pouco mais, mas tem, né? A gente consegue ter opções de lazer e diversão aqui. Então, o Viver no Peba surgiu dessa necessidade. Óbvio que, né, eu não conseguia estar sempre em movimentos culturais, porque não tem sempre. Uhum. Mas quando tinha, eu estava entrevistando, sei lá, cantores, entrevistei Hungria, João Neto Frederico, enfim, os cantores que vinham na época para cá. Participava dessas ações e sempre, né, com Viver no Peba, levava o meu câmera, fazia um vídeo profissional, porque eu não queria passar aquela ideia caseira. Não, a gente tem... né, programadores, produtores, e foi um período muito gostoso. Eu gravei 9 episódios e que a Band, inclusive, reprisou, ela passava, falava, esse projeto que você fez é muito legal, a gente vai passar. E passava toda segunda, 10h30 da noite. Ninguém assistia. Ninguém falava assistir. Passava lá segunda, 10h30 da noite. Tá, Vivendo Peba. Pode acessar lá, tem 9 episódios. Pode acessar, Viver no Peba. Viver no Peba tem lá as minhas andanças paraupebas, carajás, pela região, e mostrando assim... vai ter episódio de repente eu cobrindo um show, mas de repente cobrindo uma parada gay que tinha aqui na cidade. E eu nunca mais vi. Nunca mais teve, né? Nem carnaval. Teve esse ano. Carnaval, eu nunca fico aqui. Eu acho que a última parada que teve aqui foi 2019, se eu não me engano bem. Eu acho que ele foi junto com o carnaval. Carnaval, eu acho que desde lá. sagrado, Acabou. Estranho. E no circuito da noite? No circuito da noite, o que você poderia dizer assim, olha, do período que eu cheguei aqui em Paraupebas para hoje, o circuito da noite de Paraupebas melhorou substancialmente ou ainda está a desejar frente a alguns estados que você já tenha visitado? Uma coisa aqui que sempre foi um comentário que eu achava desnecessário é que dependendo do lugar que você ia, a pessoa falava assim, credo, você vai nesse lugar. E a opção quando você mora numa capital é que o que faz o lugar é a turma. Se você tiver uma turma legal, você pode estar numa praça, o lugar vai ser incrível. Então, quando eu voltei a morar em Paraupebas, eu voltei ligando zero para qualquer lugar que eu fosse, com os comentários das pessoas, mas eu sempre ouvia, nossa, mas... Você vai nesse lugar, tipo, nada a ver, não vai nesse lugar. Então eu falei assim, cara, isso é muita cultura de interior, muita cultura de cidade pequena que vai, nossa, você fala, não, gente, o que faz o lugar é a turma que você tá, os amigos e tal. Então foi o primeiro baque que eu senti. Eu lembro que tinha uns barzinhos que eu gostava de ir, assim, mas, tipo, porque lá em BH chama boteco copo sujo, que aquele boteco que você senta, só pra beber cerveja, você não tá nem aí pro que tem em volta. Você quer beber cerveja, tá de boa. Então eu cheguei muito com essa tranquilidade que eu podia estar com os meus amigos, que qualquer lugar não importava. Né? Então, isso pra mim... Aí eu comecei a sentir esse impacto de, nossa, você não pode ir ali. Você vai ficar mal falado. As pessoas não vão gostar de você se você for ali. Eu senti esse impacto, esse impacto. Preconceito com onde você vai? Com o lugar que você vai, para eu gostei. Olha só. Dependendo do lugar que você vai, a pessoa vai falar, mas você frequenta esse lugar. Como assim você vai nesse lugar? Não, isso é engraçado. Eu costumo contar, eu conto isso para meus alunos. Que eu digo que eu ostentei poucas vezes na minha vida. Ostentar, para quem não sabe, é você gastar mais do que você precisa, certo? De forma expansiva. Mas eu gosto muito de contar essa história porque, assim, quando eu fiz faculdade, eu fiz geologia, eu entrei em 2003. Eu tinha vindo do Cefet, e aí a minha turma, a gente se conheceu o primeiro dia, o professor de cálculo faltou, a gente tomou um porre, um colega nosso entrou em coma. Primeiro dia de aula, a gente botou alguém em coma. Foi uma história muito engraçada, eu conto outro dia pra você, não é essa história que eu quero contar, certo? Então nossa turma sempre gostou de beber.
E perto da universidade, a gente passava o dia todo. Então, as matérias eram de manhã, às vezes você tinha uma matéria 3 horas da tarde, às vezes você tinha uma matéria 7 horas da noite. Então, era o dia inteiro lá na faculdade. Aí todo mundo pegava, teve bolsa e tal. O que a gente fazia? A gente fundou um copo sujo. Não foi que a gente criou. A gente encontrou uma tiazinha que começou a vender num quiosque lá perto do Guamá, que é onde era a faculdade. E a gente começou a ir lá todo santo dia a almoçar. Ela vendia ovo, ela vendia mortadela, ela preparava o ovo e a mortadela, a gente pegava refrigerante, adicionava o uísque, tomava o uísque com refrigerante, ovo e mortadela. E começou com um barraquinho de madeira, quando a gente saiu de lá já era uma casa de 3 andares, com bar, tudo que a gente fez. E assim, a gente passou a nossa faculdade inteira assim, sabe? Bebendo lá, a gente literalmente botou o nome, copo sujo. Isso aqui é um copo sujo. É por orgulho, põe o nome. Ela botou o nome lá. Bar Copo Sujo. Nunca teve um copo sujo. A gente era extremamente limpo. Então, mas virou, porque já era tradição. É uma expressão, não. É uma expressão. Muito legal. Muito legal, Aí ficou, quando formou, eu sou geólogo, eu vim pra cá, trabalhei um tempo aqui. Então, com 3 meses eu consegui voltar pra Belém, ganhando aquele salário que é, bom, vamos ser sinceros, o geólogo ganha muito bem. Não ganha tanto quanto eu gostaria de ganhar, mas ganha muito bem. E aí a gente conseguiu juntar 10 pessoas na minha turma. 10, sabe? Vamos fazer a reunião? E tinha um bar que ficava perto de onde hoje é aquele shopping lá da Doca, que era um bar da elite. Jade Barbalho, Bolevar? Lá perto do Bolevar, que era um bar onde bebia o Jade Barbalho, bebia a galera com grana. Então o pessoal que bebia lá, bebia de terno. Então, a gente passava na frente e dizia assim, um dia a gente bebe aí. E aí ficou aquela coisa de 3 meses, bora reunir, bora pegar uma folga do pessoal, bora. Pra onde a gente vai? Vamos pra esse bar. Juntem o dinheiro e tragam o dinheiro que a gente vai gastar nesse bar. E o que é engraçado é que a gente chegou lá, todo mundo com o mesmo visual, até hoje. Eu ando de bermuda, sandália, camiseta. A gente foi assim. Fui eu, o Carmen também foi jogado. Todo mundo desse jeito. A gente sentou na mesa lá e as garçonetes passavam, olhavam pra gente e falavam assim, virava a cara. Olha. Tipo, pobre. A gente ficou, que porra é essa? E a gente nem lá. A gente nem tá recrutando. Não, a gente olhava assim, garçonete hoje. Aí passava outra pessoa e falava pra gente e fazia assim, não é brincadeira, desprezo assim, sabe? Desprezo. Virava a cara, a gente passou meia hora, ninguém atendeu a gente. A gente já tava pensando em sair de lá, ir pro copo sujo, comprar o copo sujo, a gente ia comprar e depois dar de presente pra tia. Vamos comprar essa bagaça, quanto é que a senhora quer? Tanto, a gente vai pagar. A gente tava lá. E aí o que aconteceu? Em meia hora, o gerente se incomodou. Até hoje a gente não sabe se o gerente se incomodou por a gente estar lá durante meia hora. Ainda tá lá, que ele queria que a gente fosse embora, ou se ele incomodou porque ninguém foi atender. A gente não sabe. Mas ele chegou lá pra conversar com a gente. Aí imagina, todo mundo lá com uns... Acho que eu tinha 22, mas tinha gente de 21, 20... A gente era novo quando terminou a faculdade. Mas todo mundo tinha ganhado um bom dinheiro, a gente estava com o dinheiro. Todo mundo levou dinheiro. Eu acho que eu tinha levado 1.300, 1.500 reais. Isso foi em 2007. Pra você ter noção. E aí, meu amigo, esse cara chegou lá e disse, senhores, o que vocês querem? Eu sempre gosto de contar essa história porque eu achei muito engraçada a reação que o pessoal teve. Onde quer... O que você tem pra beber? Aí ele disse, olha, a gente tem isso daqui. Aí um amigo meu tava lá, o que você tem de caro? Chutou? Caro? Como assim caro? Aí ele pegou o menu lá, olhou e disse, ó, o cara mais caro que a gente tem é o Blue Label, 21 anos. Certo? A dose tá R$74. Aí ele virou e disse, quanto é a garrafa? Aí o cara olhou pra gente. Sem comida. Olhou e disse, peraí, eu vou lá dentro e vou perguntar. Foi lá, perguntou e disse, olha, a garrafa ela tá saindo a 1.500. Acessível até 1.500 reais. Lembrando que em 2007 salário mínimo era 700 e pouco reais, eram 2 salários. Então é como se hoje fosse... Na época era muito dinheiro. Aí, só que assim, a gente tem uma garrafa que tá 70% que a gente pode passar a você, são 800 reais. Aí um colega meu que não tinha nada que fazer perguntou, quantas garrafas você tem? Aí ele olhou pra gente, ele parou, mas educação, a gente ficou amigo, até hoje a gente vai beber lá nesse bar. A gente olhou pra gente assim, como assim? Aí ele falou, quantas garrafas você tem? Espera aí que eu vou lá ver. Aí ele verificou e tal. Só, a gente tem 3 garrafas e mais aquela que tá 800 reais.
Aí ele disse, traz as 4. Aí o cara ficou olhando pra gente. Aí nessa hora ele ficou sério, ele disse, olha, senhores, a gente tem um costume do pessoal que vem beber aqui, traz a bebida, e o pessoal que pede a garrafa, de pedir que seja pagado antecipadamente, entendeu? Não a gente, pra esse tipo de coisa, é costume da casa que a gente peça. Falando sério já com a gente, achando que a gente tava de sacanagem. Aí o amigo, é R$1.500, aí puxou, jogou na mesa. Aí já tava lá me enganando, já vou puxar também. Não vou ser humilhado. Não vou ser humilhado. Aí o outro puxou lá e... Tá. Aí o que tava pedindo... Faltou 800? Tá, toma aqui, ó. Agora traz a garrafa. Acho que a gente jogou na mesa, que foi 3.500, 1.500, dá 4.500, a gente jogou 5 mil e pouco reais na mesa. Lembrando que o salário mínimo era mais ou menos uns R$700. E tem os 10% do garçom. Cara, esse cara olhou pra gente e disse assim, olha, a gente tem uma reserva VIP aqui especial. Não, foi... E as 5 primeiras rodadas de tira-gosto por minha conta. E levou a gente pra dentro. Meu Deus, a gente gastou. Nesse dia a gente gastou, não sei quanto a gente gastou no total. Mas as meninas que estavam com a gente, elas pediam assim, bebida. Vamos beber, quero provar um Blood Mary, não sei do que. Não sei que porra é essa. Aí pegava, não gostei. Tal, daiquiri, não sei da onde, tarará. Não gostei. Iam provando, descartando. Só pelo prazer de gastar. E as garçonetes olhavam pra gente com aquela fome, assim, sabe, depois. Tá, mas você preferia estar no copo sujo? Eu preferia estar no copo sujo. Copo sujo é maravilhoso. Um lugar legal. É por isso que eu falo. Bacana, não é o local, é a companhia. A companhia. A companhia é tudo. Pensa igual. Só que eu fui sentindo esse julgamento. Nossa, mas você foi nesse lugar. Não, pessoas me falam, mas ali não, sabe? Não é pra você. Existe um lugar pra você? Um lugar que me deixa feliz, né? Um lugar que eu consiga me divertir, é meu lugar. É porque, na verdade, assim, é engraçado. Teve uma vez que eu fui num bar que tinha aqui, ainda tem, eu nunca mais voltei lá, mas eu achei muito legal a proposta. Era um bar meio karaokê. Malaguetas, né? O pessoal conhece aqui. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu entrei, já pensaram cantar, eu falei, que legal, cara, tipo karaokê, eu nunca tinha visto isso, via muito, né, esses bares, mas eu nunca tinha parado pra entrar. Eu via muito pela TV, mas pra eu ir lá no bar cantar, eu nunca tinha ido. E aí eu fui lá, gostei do bar e tal. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, eu conto sempre essa história. Que umas 4 horas da manhã, por eu ser barman, eu sempre peço pra fazer meu drink. Vou ficando ali meio do lado ali, ó, deixa eu fazer meu drink. Em qualquer festa que tiver, me ver do lado do barman, eu tô ali pedindo pra fazer meu drink. Você deixa eu fazer meu drink? Não, os barmans a grande maioria já me conhece, então eles sabem fazer seu drink. E aí, eu tava lá ali, meio que do lado ali, querendo fazer meu drink e tal. E aí a mulher falou assim, a gente vai ter que fechar, porque acabou o limão. Aí eu lembrei, eu tava na casa da minha mãe, eu falei, gente, minha mãe comprou um limão hoje. Eu corri em casa, peguei um saco de limão, voltei pra festa, vocês não vão fechar, tá aqui o limão. Entendeu? Eu tinha acabado de chegar, em 2016, eu tinha acabado de voltar a morar em Paraupebas. Então eu não ligava pros lugares, sabe? Eu não ligava, eu me divertia tanto. Mas eu comecei a perceber comentários assim, dizendo, nossa, não sabe, não vai pra esse tal lugar, não vai pra esse e tal. Então tinha muito isso, sabe? Então, assim, eu frequentei todos os lugares, assim, fui em muitos lugares aqui em Paraupebas, mas, assim, de fato, você começa a perceber julgamentos, né? Então tem para todos os bolsos. Eu acho que se você quer um local para gastar, divertir, porque assim, a gente tem lugar que você vai, como você mesmo falou, tem gente que gosta de ostentar, que vai para lugar para ostentar, para mostrar que tem dinheiro, e tem gente que vai para se divertir mesmo, para sentar, bater papo com os amigos. Então tem para todos os bolsos, para todas as tribos, ideologias, enfim, Paraupebas tem. Lógico que numa escala menor. A gente não tem muita opção, né? Mas tem. Podemos fazer uma pergunta complicada de responder? Não, se você vai fazer, você vai fazer. Não sei se eu vou conseguir responder. É complicado, né? Não sei tão complicado assim, mas por favor. Já bebeu no puteiro? Aqui não. Não. Aqui não. Eu já bebi. Não, papai não pode estar vendo. É muito engraçado, não, porque assim, antes de eu ir morar em Belo Horizonte, eu achava muito engraçado essas coisas serem muito fora da cidade, né? Tipo, motel fora e puteiro mais distante, assim. E lá em Belo Horizonte não, você tá andando na rua do nada, ó, um motel, ó, um puteiro, é tipo tudo dentro.
E eu achava tão engraçado, porque tipo, você tá andando, aí do nada abre a porta, sai 2 pessoas com o cabelo molhado. Eu falei, eita, acabou de acontecer. Então eu achava isso muito curioso. É tudo dentro da cidade, né? Então, não só BH, se você for em Belém também. Qualquer cidade grande é assim. A minha referência acaba sendo Belo Horizonte, por ter morado lá. Mas aí eu achava... E aí uma vez eu tava com uma pessoa aqui de Paraupebas, porque todo mundo aqui de Paraupebas que ia pra lá falava, olha, eu tô em Belo Horizonte, me ajuda, seja meu guia. E aí na hora que chegou lá em Belo Horizonte, não vou falar o nome pra... Né, não comprometemos as pessoas. Um abraço a pessoa. Um abraço a todas as pessoas que frequentaram o puteiro. Não, eu nunca tinha ido no puteiro. Eu nunca tinha ido. E aí eu falei pra ele e falei assim, Sário, eu quero que você me leve num puteiro. Eu falava, nossa, eu nunca fui no puteiro, como é que eu vou? Como é que eu vou escolher? Vai que perdeu a virgindade. E aí aconteceu, é engraçado essa história, porque aí a gente foi pra andando. E é engraçado que a gente, quando mora em Paraupebas, eu falo que eu voltei a ter esse vício. A gente não quer andar a pé. Eu não percorro distâncias assim, vou a pé, não. Você quer ir de carro, chama um Uber, chama um mototáxi lá, e eu andava, sei lá, 5, 10 quarteirões. Eu lembro de andar muitos quarteirões, aí fala, olha, isso aqui é um puteiro, eu nunca entrei, vamos entrar? Falei, bora, quero conhecer. E aí a gente entrou nesse puteiro e tal, e eu achei muito engraçado, na época fazia sucesso aquela banda Deja Vu, então tocavam umas músicas que nós paraenses conhecíamos, e aí eu tô lá dançando, bebendo, aí chegava as mulheres, você dança, bora dançar, e dançava com todas, tipo, dançando e tal, e aí eu falei assim, ó, eu espero que a pessoa que veio pro puteiro conhecer, que ela esteja aproveitando, que eu tô aqui aproveitando também, bebendo e tal. E aí eu vi ele conversando com um monte de gente e tal, não sei o que. Uma hora ele virou pra mim e falou assim, Sário, vambora. Veio só pra conhecer, não veio pra aproveitar de fato, né, concluir a missão. Aí ele falou assim, não, vambora. E aí eu fui despedir de uma das meninas que eu tinha conversado mais, né. Aí ela virou pra mim e falou assim, vai, mas volta, porque seu pai falou que vai voltar. A pessoa achou que, né, que era meu pai. E tava ainda falando assim, vai, que seu pai falou que vai voltar. Ou seja, queria ir embora pra poder voltar e eu não perceber que voltou pra poder concluir. Eu falei, vou embora, né? E aí fui embora e fingi que nada aconteceu. Então, foi a única vez que eu apresentei o puteiro, mas foi uma experiência bem engraçada. Eu gosto dessas pegadas que tudo de vez em quando você faz. A gente tem história. A história de puteiro é legal, assim. Nem na faculdade, que eu tenho uma história que é muito Carmen, pode escutar? Pode, ela sabe da história. Um beijo, Carmen. Aconteceu. É ficção científica. Eu espero, sinceramente, que meu amigo não assista esse programa, porque a esposa dele não sabe dessa história. Não aconteceu nada de errado. Mas essa foi a primeira vez que a gente foi fazer campo. A gente foi para uma cidadezinha do Maranhão chamado Balsas. Não sei se você ouviu falar. Só que antes da gente ficar em Balsas, a gente ficou numa cidadezinha interior antes. A gente passou um tempo numa cidade e depois foi para Balsas, que é o São Paulo. Nessa cidadezinha não tinha nada o que fazer. E aí o pessoal, tudo moleque. Eu tinha na época 18, mas tinha gente de 16, 17 anos, turma. Já recém-entrado na faculdade. Aí a gente teve ideia. Todo mundo com a bolsa lá, coisa. Bora beber no puteiro? Ninguém nunca tinha ido no puteiro, não. Então vamos beber no puteiro. E nessa cidadezinha, uma cidadezinha lá do quinto dos infernos mesmo. O puteiro, meu. O puteiro só tinha quenga velho. Mas aquelas quenga que tu olha assim, diz. Caralho. E assim, o meu amigo. Nem bebendo, eu acho que encara. Só que a gente foi lá, nosso objetivo era esse: a gente queria beber e queria voltar. Era só pra ter experiência de dizer assim, a gente foi no puteiro, no primeiro campo que a gente foi. Só pra, porque o pessoal, isso é quase como um batismo na geologia. O pessoal quer ir pro puteiro pra beber. E a gente chegou lá, viu as quenga velha. E aí, tudo molequinho. No meio do nosso grupo tinha um amigo, não vou falar o nome dele aqui também, mas era o único japonês. Japonês, puro. Nasceu, pai e mãe japoneses, vieram pra cá e nasceu aqui, mas é primeira geração. Bem tímido, na época ele é bem tímido, depois ele se soltou e virou o cavalo do cão. Mas na época ele era bem tímido, tinha acabado de entrar na faculdade. E acho que tinha uma quenga que se engraçou por esse cara.
Véia. E ela dançava, a música tocava, ela se esfregava nele, e não sei o que, e ele todo assim. Pra cá, e tudo assim. E nada, e a gente já viu que tá agoniando ele. Aí deu um tempo, a gente pagou, bora. Ela, não, vocês não vão matar tão cedo. Bora, japonês. Eu nunca dei com japonês. Pra você eu dou de graça. Foi. Aí ele, não sei o que, dando desculpa. E nada, e a mulher provocando. Calma que aí que eu vou contar o que foi que aconteceu que foi tão assustador. Ela disse, não, mas tu não vai sair daqui sem uma lembrança minha. Aí ela tava de saia. Ela pegou os 3 dedos, enfiou, tirou, com aquela placa branca. Eu não tô brincando, Kelly. Ela passou na cara dele e disse assim, isso aqui é uma amostra grátis. Esse cara saiu correndo desesperado pra lavar a cara. E a gente olhava pra situação sem conseguir entender o que tinha acontecido, né? Porque tu ficou assim. Amostra grátis. A gente passou o curso inteiro chamando ele de amostra grátis. Só que, como a gente não podia contar pras pessoas, porque ia pegar mal, inclusive a esposa dele eu acho que nem sabe da história. A gente dizia, não, porque é amostra grátis? Porque ele é pequeno, então é igual perfume, sabe? Amostra grátis, pequenino. Então, mas desculpa. Não pode nem ver a amostra grátis pra esse, eu odeio a amostra grátis. Eu não falando, mas é uma das histórias mais sinistras que eu acho que eu já passei e que não aconteceu absolutamente. Meu Deus. Não façam isso. São histórias para sobre o boteco de copo sujo, né? O boteco de copo sujo, né? Isso é verdade, boteco de copo sujo. Sabe, planos. Nós estamos em outubro, virando para novembro. Você é uma pessoa que tem essa inquietude, né? Planos para 2024. Qual seria? Me fala, desvenda essa caixa de Pandora, porque é uma caixa de Pandora. Aqui ali ele está fazendo uma pegada diferente e tudo. Plano para 2024. Eu tenho muito me encontrado na área da comunicação, social media. Não vou largar a advocacia jamais. Uma vez advogado sempre. A advocacia é uma profissão, né, muito linda de ser exercida e não é uma profissão de covarde, já dizia Sobral Pinto. Nossa, tá vendo? Então, a advocacia sempre ali comigo. Né, nós tivemos um ato muito importante que aconteceu ontem, que foi o desagravo público, não sei se vocês acompanharam. Não. O desfavor do desembargador, aquela questão lá da gravidez. Foi que o desembargador ele tinha indeferido um pedido de adiamento de audiência, porque a advogada estava grávida, e ela ia, na época ela ia ganhar neném. Aí teve esse desagravo público que aconteceu ontem, que foi um movimento muito importante, queria estar presente, mas não fui, mas eu ainda não me sinto muito parte, sabe? Aquilo ainda mexe muito comigo, fazer parte da advocacia. Então vou dar atenção ainda mais aos meus processos, né? Mas me identifiquei bastante na área de social media. Né? O social media é um estrategista, né? Ele não é um influenciador digital, como muitos me identificam. O Sairo é blogueirinho, não sou. Eu sou social media, eu sou um estrategista. Mas de onde o pessoal tirou o conceito de blogueirinho que ninguém mais tem blog? Exatamente, ficou tipo uma expressão meio que denota aquela pessoa que sempre está aparecendo, divulgando alguma coisa, ele é blogueirinho. Ele divulga evento, não sei o quê, porque assim, foi algo muito natural, como eu falei pra vocês, eu sou muito a vida vai me levando, sabe, deixa a vida me levar. E aí as marcas foram me procurando, sabe, tipo academia, coisa, e eu comecei a divulgar e aí me colocaram muito no nicho de, ele é influenciador digital. Sim, sim. O influenciador digital, ele vive disso, né, tipo assim, ele acaba se dedicando total pra essa carreira, né, nada contra. Mas eu não me identifico, não sou eu. Eu não sou aquele que levanta o celular, oi gente, estou aqui em tal lugar. Não sou eu. Aquele negócio, olha isso aqui, esse produto aqui. Amei, não sou eu. Eu não faço, né, problema nenhum. Quem faz, muito pelo contrário. Tem muita gente que vive super bem, né, de internet, de influenciador digital, mas eu me identifiquei mais na área de social media. Social media é o estrategista que vai procurar uma forma de divulgar melhor aquela marca. Eu não necessariamente preciso eu aparecer e colocar minha cara, não. Vou pensar, olha, eu acho legal você de repente chamar essa pessoa para fazer esse marketing, essa publicidade, então eu tenho gostado mais, então eu tenho me aprofundado mais nessa área de social media. Né? Então, muito provavelmente, os meus projetos para 2024 serão nessa área de social media.
Além do meu escritório de advocacia, que muito provavelmente eu vou voltar a mexer. Aonde fica o escritório? Não, hoje eu tinha um escritório na Rua C, ali no Cidade Nova, mas o escritório você não precisa ter um escritório físico. Ele pode ser virtual, né? Você pode atender, né, ter clientes que te procuram para fazer audiência, para te fazer diligências, isso aí eu fora. Então, o escritório virtual provavelmente vai ser até também bem atrelado ao meu serviço de social media, né? Então, e qual a tua área de atuação dentro do direito? Eu sempre, na verdade, eu nunca me identifiquei assim, sou advogado trabalhista, eu sou advogado, não, eu sou advogado do que foi aparecendo no meu escritório quando eu tinha escritório físico, né? Então eu tinha muitas ações no Procon, então era advogado da área de direito consumidor e algumas ações trabalhistas, então sempre era trabalhista e consumidor. Né? Me identifico, por eu já ter trabalhado em cartório, eu sempre gostei de direito civil, então eu sempre fui em direito de família, direito sucessório, eu sempre me identifiquei mais, sempre gostei mais, tive mais prazer. Mas aqui em Paraupeba você não pode ser limitado, não. Eu sou só advogado tributarista. Não, você tem que ser o que aparecer. Eu acho interessante quem se especializa, né? Quem é referência no assunto. Mas para quem é começo de carreira, para quem está em começo de carreira, eu acho importante você ser meio tudo, assim. É igual um médico clínico, você tem que ser tudo, entendeu? Então, a advocacia... E eu fui professor na Metropolitana. Gente, muitos pontos que eu acabo trazendo, né? Mas eu fui professor na Faculdade Metropolitana, que eu dei aula de Direito Administrativo, né? Porque eu trabalhava na Procuradoria, dei aula de Direito Administrativo, e foi o período que eu tive vivendo Peba. O Vivendo Peba foi engraçado. Por que eu não continuo mexendo com Vivendo Peba? Acho que eu tive um burnout. Porque eu dava aula, trabalhava na Procuradoria e montava ainda o projeto Vivendo Peba. Então, eu tive um cansaço intelectual, não foi físico. Foi de, meu Deus, eu preciso estar assessor jurídico para a Procuradoria, preciso estar... dando aula enquanto professor de direito administrativo. Mas quanto assessor, você era contratado ou concursado? Não, lá é comissionado. Comissionado. É comissionado. Aí eu fiquei 2 anos na procuradoria e aí procurei, sempre tive esse traquejo para dar aula, sempre gostei bastante, sempre procurei, fiz especialização e aí fui dar aula de direito administrativo. E aí me identifiquei muito, gostei muito pra caramba, mas é muito engraçado também, já fazendo uma... Nesse que a gente estava falando de boteco copo sujo, eu encontrava meus alunos no bar e eles ficavam assim, professor, o senhor aqui... O senhor bebe? O senhor vive? Eu gosto mais de festa do que vocês, se duvidar, eu gosto mais disso aqui do que vocês. Meu Deus do céu! Então se vocês ainda não estão perdidos, eu fui muito múltiplo, assim, sabe? Tudo que a vida me sorriu, eu fui aproveitando, então, para 2024 é o que a vida me sorri. Sabe, é o que a vida fala, sabe, faz isso, eu tô lá. E projetos assim, de viagens exterior? Que eu acho que você também curte muito. Gosto um pouquinho, Isso! Eu vejo fotos maravilhosas. A última foto que eu vi foi isso, com você, com sua mãe, na Europa. Foi, né? A gente foi. Minha mãe, por ter esse trabalho da Academia de Letras, ela participa de algumas antologias. Antologias são aquelas reuniões de vários escritores que eles se reúnem para fazer uma obra, fazer um livro. E aí tem então uma antologia bilíngue, então tem os escritores brasileiros e escritores europeus. Europeus. E aí a gente foi participar desse Salão Internacional do Livro em Turim, na Itália. E aí lá minha mãe participou juntamente com outros escritores dessa antologia. E aí ela foi lançar, então é um trabalho muito legal, que dá uma visibilidade absurda para ela e uma importância muito grande para o trabalho dela. Quando foi o último livro que ela lançou aqui? Aqui, nossa mãe, briga comigo não. Deveria ter perguntado. É porque Ferreiro, negócio Santa de Casa, Ferreiro. 7 casas, espeto de pau. Espeto de pau, Oh, meu Deus. Não, é porque na verdade minha mãe estava lançando um livro por ano. Então, assim, tem várias obras. Tem até uma muito curiosa aqui, no segundo livro que ela lançou, chamava O Filho Adotivo e a Doida da Minha Sogra. Meu Deus. Minha mãe foi tipo assim, minha avó não entendia porque você me chamou de doido da minha sogra. O Sari adotado. Então, foi um bafafá esse livro justamente por isso, por causa do título. E eu sempre falei assim, mãe, minha mãe nunca se definiu justamente porque a gente sempre falou isso, quem se define se limita. Sim. Então minha mãe é escritora de tudo. Então você vai ter romance, você vai ter contos, fábulas, enfim. Minha mãe escreve do que ela tem vontade. E uma das obras que eu até comentei mais cedo, que eu acho extremamente importante para o município, é que ela pegou a história de mulheres que fizeram Paraupebas. A história de Paraupebas contada por essas mulheres, entendeu? Então tem a primeira advogada, a primeira professora, a primeira isso, a primeira aquilo. Então é um livro que eu acho que tem uma importância absurda para a nossa cidade. Sim, sim. Mulheres, Razões e Emoções, o nome do livro.
Então, assim, minha mãe... É porque, na verdade, ela lança um livro por ano. Então, esse último eu não tô lembrando. Mas eu acho que é Razão e Sentimento. E, inclusive, devia ter trazido pra vocês. Vou mandar uma cópia autografada. Vou trazer, porque minha mãe é... Estamos esperando ela aqui. Ela vai ter uma prazer. Vem com ela, inclusive. Então, Vem os dois. Ela vai ter muita alegria de participar. Nossa. E aí a gente, por ela ter esse trabalho, a primeira vez que eu fui pra fora, que eu fui pra Europa, foi com ela. A gente foi participar em Milão, a gente foi participar desse evento, e aí, né, por ser um evento literário, sempre tem uns programas culturais, aí fomos em Veneza, faz todo mundo. Isso foi que ano, mais ou menos? Há 10 anos atrás, a primeira vez que eu fui foi em 2013. E aí, minha mãe fala, é a minha desculpa que eu tenho pra poder viajar. E a gente, né, foi, eu nunca tinha saído do país, foi em 2003, fui com ela, a gente foi participar desse evento em Milão. Na verdade, era uma cidadezinha chamada Volpedo. E aí, mas a gente descia em Milão. E aí eu fui uma época, eu tive um período meio de tipo assim, cara... Mochileiro. Eu falo assim, gente, eu preciso... Eu acho tão legal quem fala que morou fora, tipo, e trabalhou de um monte de coisa lá fora, mas que voltou com uma bagagem, tipo, meio que, tipo, aprendi muito lá fora, sabe? Sim. Eu sentia que tava faltando isso pra mim. Eu tenho essas roupantes, assim, sabe? Esses roupantes. E aí eu falei assim, eu vou morar fora, mãe, eu quero morar fora. E eu tinha uma prima que morava em Portugal, em Lisboa. Falei, mãe, eu vou morar com a Mariana lá em Lisboa. Ela, não sei o que, você tá trabalhando, não sei o que, e tal. E aí eu falei, mãe, eu vou. E aí... Na época, eu comprei para ir, mas me apareceu uma oportunidade de trabalho, que pagasse muito bem. Aí eu falei, nossa, e agora? Eu já tinha comprado o intercâmbio, o que eu fiz? Vou converter essa viagem no mochilão. Sim. E aí foi o que eu fiz. Eu fui e aí rodei, acho que fiz 5 países nessa viagem. Fiz Holanda, Portugal, França, Itália e Espanha. E aí, pronto, aí toma gosto. Depois você viaja, você quer ir direto, né? Aí esse ano voltei com minha mãe agora. Mas desse mochilão tu ficava em albergue? Como é que é? Porque tem um médico famoso aqui em Paraupebas que ele foi um meu anestesista na cirurgia. Sim. Incrível. E ele fala justamente que algumas vezes ele fez mochilão, ia para albergue e tudo, e que era muito legal a experiência. Muito. Gente, eu juro que depois do filme Albergue, eu não tenho coragem de ir para albergue. Exatamente. Não. Eu tenho uma experiência boa para contar. Eu vou chegar nessa história, mas te respondendo, é porque na verdade, assim, ó, quando eu viajo com minha mãe, eu fico preocupado com o conforto dela. Sim. Então, eu não olho hostel, eu não olho albergue, justamente por isso, porque é um pouco desconfortável. Você vai dividir quarto com outras pessoas. Então, o albergue dá uma impressão de, tipo, você que é solteiro, né, sozinho e tal, fica no albergue, que você vai fazer amizade, você vai conhecer galera de, né. Então, é muito legal pra quem tá indo, tipo, fazer mochilão mesmo. Agora, indo com minha mãe, não. Minha mãe, eu quero que ela durma bem, que ela gosta, tem um café da manhã, hostel não tem. Então, eu tinha essa preocupação com ela, então não olhava hostel. Agora, quando eu fui sozinho, quando eu fui para Portugal, eu fiquei em hostel. Tem até Pode explicar para o nosso ouvinte o que é um hostel? É um albergue. Chama hostel. Tem um hotel e um hostel. Né, que muitos chamam hostel, que eu acho que é errado, mas o certo é hostel. Então, na verdade, tive até eu tenho legal dessas histórias que você acaba vendo até algumas coisas que acontecem que, meu Deus, que graças a Deus isso aconteceu. Eu tava, como eu ia viajar, eu tinha habilitado meu cartão, que é para poder usar o meu cartão lá fora, meu cartão de crédito. E na época o meu cartão era Elo, né? Em 2018 isso. Na época o meu cartão era Elo. Aí eu não imaginei que eu fosse ter maiores problemas de viajar com cartão bandeira Elo. Não sei se vai chegar até Elo, mas eu tive muito problema com a bandeira Elo. E aí eu viajei e eles falaram, não, qualquer lugar que você que passar Diners Club, o Elo passa, o Elo tem parceria, não sei como é que chama. E aí a gente foi, eu fui confiante que qualquer lugar, se eu usasse meu cartão de crédito da Elo, ele ia passar. Nossa, aí beleza, eu cheguei em Portugal, aí tranquilo, tinha alguns euros, eu gastando esses euros e tal, eu precisei usar o cartão. Aí na hora que eu colocava o cartão recusado. E eu ficava assim, meu Deus, e agora? Eu já fico rodando com cartão de crédito, né? Eu falei, e agora? Então, não queria gastar os meus euros todos. E aí fui tendo que gastar os euros e inclusive deixei de viver algumas experiências, tipo assim, por causa do cartão de crédito que não passava. Só avisando pro pessoal, Bradesco, Itaú e alguns bancos de Santander, eles não funcionam fora. Então, se você vai para fora... O Santander até funciona, porque o Santander é da Espanha, o Santander é espanhol. Então mas normalmente alguns dão problema, assim. Sim, eu já tive umas experiências ruins no Nubank.
A gente aprende, Aprende a gente viaja. coisas que não deveriam. Mas e Holanda? Que Holanda... Vai aí. Eu gosto disso. Explica essa parte agora, tem histórias pesadas. Não, vai do cartão. Porque assim, aí o cartão foi passando e tal, o que acontece? Eu fui conseguindo desenrolar, porque o que aconteceu? Eu estava em Portugal, eu ia para a França, eu ia para Paris. E aí, não sei o que, já tinha conseguido fazer a reserva, tranquilo, tudo certo, o Booking me ajudou muito, né? E aí eu não tinha comprado ainda a viagem da Espanha e nem da Holanda. Uhum. E aí o que foi acontecendo? Eu lembro que na época, por eu não conseguir usar o cartão, se eu identificasse algum amigo brasileiro, alguém que eu conhecia, eu pedia na cara de pau mesmo. E aí eu lembro que em Paris, eu falava assim, eu tava o Dr. Rômulo, um querido, falei que é um advogado aqui muito conhecido na cidade. Dr. Rômulo, você tá em Paris? Ele e contava toda a minha história triste, meu cartão não passa, tem como você fazer a reserva pra mim? Ele fazia a reserva e o que era melhor, só transferia pra ele. Né? Não precisava pagar nenhuma taxa, nada, só transferia pra ele valor, fazia no cartão dele. Aí, então, a minha viagem foi desenrolando. Eu passei por esses perrengues, mas aprendi hoje, inclusive. Não vou contando mais cartão de crédito, se eu não tenho certeza se passo ou não. E aí fui para a Espanha. Para a Espanha foi a mesma coisa, de usar cartão de crédito dos outros e transferir. E na Holanda eu dei muita sorte. Nossa, quando eu dei muita sorte, inclusive, é o meu lugar lá. Porque Amsterdã, todo tem aquela ideia de que é uma diversão louca, que todo mundo vai se drogar, que todo mundo vai... Porque realmente... Ficar pelado, pegando sol. Não, ninguém faz isso. Isso é frio. É um lugar que você olhava assim, eu falei, meu Deus, parece que eu posso fazer tudo, mas é tudo organizado. É tudo fiscalizado, sabe? É tudo... Você pode fazer tudo, mas é tudo dentro dos conformes, sabe? Dentro da lei. Só para abrir um parênteses, o pessoal que não sabe, na Holanda, prostituição, drogas e todo tipo de coisa que aqui no Brasil é proibido é liberado. É taxado, né? É taxado, paga imposto, caramba, 4. Lá eles têm uma filosofia que tudo é permitido mediante você pagar os impostos. Então, não vai deixar de existir, né? É um lugar que não é legal se você for muito moralista. Eu te garanto que não vai. Mas é porque eu acho que todo mundo tinha saído do Brasil uma vez, assim, sabe? Pra você ver um lugar que tudo funciona, que transporte funciona, saúde funciona, educação. Então, assim, lá em Amsterdã, quando eu cheguei lá, eu dei a sorte de encontrar uma família que eu conhecia de Belo Horizonte. Eles estavam lá, contei a minha história, meu cartão de crédito. Ai, tá bom, você passei muito bem. E aí eles, olha, a gente tem um quarto aqui que só tem uma pessoa no quarto, se você quiser ficar. Aí eu falei, sério? Sério, você pode ficar no quarto. Aí eu falei, que legal. Então eu fui ficar no quarto, né, com essa família e tal. Nunca tinha visto neve, nevou no dia. Então foi assim, foi incrível. Amsterdã só trago ótimas lembranças. E aí eu lembro de estar andando com essa família, de fazer o programa dessas famílias e tal. Só que eu falava assim, cara, eu tô em Amsterdã, mano, eu quero pelo menos comer um bolinho espacial. Comer um cogumelo. Eu posso falar isso aqui? Um bolinho espacial. Eu quero ter experiência com o pessoal que vive, né? E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Que aí eu falei, não, eu estava fazendo programas de família, né? Andando no Museu do Van Gogh, patinei no gelo. Então eu tava fazendo aqueles programas família bonitinhos. Andou naquela área central de Amsterdã que tem as... Vou chegar nessa parte. Vou chegar nessa parte. Acelera, então. E aí, quando eu tava lá e em Amsterdã tem uma peculiaridade que outras cidades devem ter também, mas lá anoitece 4h30 da tarde. E aí, períodos, na verdade, né? Tem períodos que anoitece 4h30 da tarde. Então, assim, a gente amanhecia 9 horas da manhã, a gente rodava e dava 4 horas, já começava a anoitecer, a gente dava aquela sensação de, o dia acabou, bora embora. E aí eu fui falando com eles assim, eu falei, vocês querem ir embora? Eu vou deixar vocês no hotel e vou andar, eu quero conhecer mais. Porque Amsterdã é muito curioso, assim, museu dos brinquedos, museu do sex shop, museu do não sei o quê, museu da maconha. Você fica assim, impressionado com a quantidade e a diversidade de assuntos, assim. Você fica, meu Deus, museu disso, museu daquilo, e foi me deixando muito curioso, né? Falei, vou explorar. E aí eu entrando nos lugares, né? Deixei a família no hotel e eles falaram assim, Sário, volta umas 8, 9 horas, que lá a balada na Europa começa às 8, 2 horas da manhã encerra. 2 horas da manhã vai todo mundo embora pra casa. Então volta mais ou menos umas 8 horas, que a gente vai sair, vai fazer o Heineken Experience, que é o museu da Heineken e tal, a gente vai fazer um rolezinho mais de noite, balada, noitada. E aí eu falei, beleza, deixei eles, eu tinha muita curiosidade de conhecer a Red Light, que é a rua de prostituição, né, que as mulheres ficam nas vitrines e tal. Sim. Falava assim, gente, que legal, mano, eu quero
conhecer, né? Fui. E é muito curioso. É uma sensação. Tem vídeos no YouTube, assim, joguem lá, Red Light de Amsterdã, porque inclusive não pode filmar. Né? Você vê a polícia, você vê lá várias placas e tal. E aí você vai passando na Red Light, é tipo uma vitrine com várias mulheres lindas, mulheres muito bonitas, assim. Elas não usavam biquínis, elas usavam tipo tiras, assim, ó. Eram tiras. E aí se você olhasse muito, ela abria a portinha e ficava te chamando. Camon. Aí se o cara... Camon? Se o cara entrar, ela fecha a cortina e o programa é ali mesmo. Nossa. É ali mesmo, 50 euros, 60 euros, 70 euros. Mulheres muito lindas, belíssimas, paniquetes. E aí, então assim, você tinha que olhar meio que olhar e já desolhar. Porque ela já abria e vem, come on. E aí, entendeu? Então é muito curioso. E é uma rua, sabe aquele sentimento que você ficava assim? Aquela coisa. Era uma rua muito engraçada. E aí eu fui andando. E aí eu vi um tipo cinema. Falei, tem um cinema aqui, vamos parar aqui pra ver o que é. Aí eu tinha entendido que era um cinema pornô. Aí eu falei, olha, deve ser um cinema que você entra, paga pra ver o filme e passa um filme pornô lá, né? As pessoas ficam sentadas. Eu imaginei que fosse isso, né? Que você fica sentado assistindo um filme pornô e lá, não sei o que acontece, mas... O pessoal que é de Belém tem uma ópera ainda existe. A ópera é bem antiga. Isso que nem existe mais, deve ter fechado. Mas existia, na nossa época. Eu já assisti. Meu Deus do céu, que coisa sinistra. E aí eu entrei, e eu achei já muito curioso que eu vi tipo uma sala oval e várias portas, e várias pessoas assim, em filas, assim. Aí eu, muito curioso que sou, eu falei assim, será que tem fila? O que será que tem dentro dessa sala aqui? Vou enfrentar uma fila. E engraçado, na Europa você vê muito asiático. E o asiático é muito expressivo. Então eu ficava observando eles saindo das salas e eu falei, cara, deve ter alguma coisa muito engraçada lá dentro. Que todo asiático saía assim, ó. Saía rindo. Eu falei, cara, deve ter uma coisa muito legal lá dentro. Vou e foi me dando aquele nervosismo, vai chegando a minha vez. Entrei. Quando eu entrei, era tipo uma cabine de telefone. Que aí acendeu uma luz e eu, né, do meu inglês não muito bom, eu entendi que eu tinha que colocar 2 euros. Coloquei 2 euros lá, apagou a luz, abriu uma cortina. Era uma cama redonda e tava tendo show de sexo ao vivo. E era tudo tão mecânico, assim, o cara tipo... vai. Então eu ficava assim... O que tá acontecendo aqui? Era muito... Aí você ficava uns 2 minutos, mais ou menos, assistindo. E era engraçado que algumas vezes eles interagiam com a gente. Eles... Ok, yeah. Então, assim, Amsterdã é muito surreal, assim, sabe? E aí, o que você falou do albergue, que foi a hora que eu lembrei dessa história, é que eu falei assim, cara, eu quero comer um bolinho especial. Eu vou provar um bolinho pra saber o que tem, né? Que o pessoal fala tanto, assim, lá é permitido, é legalizado. Eu vou comer um bolinho. E aí eu tava lá lá eles são vendidos em coffee shops. Né? Então você procura um coffee shop lá mesmo. Assim, cuidado que se você for para Amsterdã, café quer dizer que você vai comer um negócio que não não pode dizer que você peça um café e vem um brownie de marihuana. Né? Isso! Aí eu pedi, eu falei assim, eu não sei preparar, eu não sei conduzir, não sei fazer nada, eu queria um negócio pronto, né? Eu falei assim, me dê um muffin, que é um cupcakezinho, né? Aí, e foi muito engraçado que quando eu muito brasileiro que sou e com medo, que eu fiquei com medo, o que eu faço agora e tal? Eu lembro de pegar o bolinho, colocar dentro do casaco assim e sair meio que tipo assim, nossa, você está fazendo uma coisa errada. Eu saí com esse sentimento. E o pessoal na rua aqui, ó, fumando aqui, ó. Aí eu falei, nossa, como eu vou voltar para encontrar com a família que eu prometi que ia sair com eles, eu vou comer dentro do Uber. Eu vou pedir o Uber e vou comer dentro do Uber. Aí no que eu tô lá, muito engraçado, no que eu tô lá abrindo dentro do Uber, o Uber olhou pra mim e falou assim, percebeu que eu estava comendo um muffin de marihuana, ele falou assim, algumas more, tipo, quer mais? Quer mais? Aí eu comendo aqui, que cometi um erro já, tem que fazer essa ressalva. Esses bolinhos, as pessoas elas partem, comem, aí tipo, come um pedaço, daqui a pouco come outro, depois eu come não outro. Não é pra comer tudo de uma vez. Eu comi tudo de uma vez. Mas... Eu comi tudo de uma vez, gente. Eu tive essa... Ninguém me preparou pra isso. Ninguém me falou que você tinha que partir. Não se come de uma vez.
E aí eu comi tudo de uma vez. Esse que é o problema de ir pra um café sem alguém local sem pra alguém te orientar. né? Não, mas é porque, na verdade, eu falei assim, cara, eu tô em Amsterdã. Não, como é que eu vou viver faça isso de novo? Comi o bolinho. Comi o bolinho, o Uber me deixou, foi super engraçado, assim, tipo, ele com o bracinho de fora fumando e eu aqui comendo o bolinho. Escondido. E eu comendo o bolinho aqui, eu falei, gente, que loucura, velho. E a liga, quando bateu? Não, aí eu cheguei no hotel, falei assim, cara, tipo, vou ficar normal, ninguém vai perceber. Não né? vai? Cheguei no hotel lá, encontrei, já tava todo mundo esperando no saguão do hotel. E aí, vamos sair. Eu falei, bora, vamos pra balada, 8 horas da noite. Eu ia fazer o Heineken Experience e depois a gente ia pra uma noitada lá. E aí, no que a gente passou no Heineken Experience, cometi mais um erro. Como eu já tinha comido o bolinho, você não pode misturar. Quando eu bebi o chopp da Heineken, que desceu, mas desceu rasgando, assim... Nossa senhora, e eu pensando assim, não, tá tudo bem, tô ótimo, tá tudo certo. E pensando sempre que eles não vão perceber. E aí chegou uma hora que eu já tava, assim, muito louco, eu ia colocar o braço cair assim... Aconteceu uma coisa que eu tinha a sensação de, assim, eu vou no banheiro olhar como é que tá minha cara, né? Vou ver como é que eu tô. Eu fui no banheiro, quando eu olhei minha cara toda vermelha e tal, que eu joguei, assim, água e tal, me deu vontade de vomitar. Vomitei no banheiro, e foi o que me marcou, foi ver que, por exemplo, se você passar mal no Brasil, tipo, pra cá, pra né, cidades, o pessoal fica assim, tá tudo bem, amigo? Precisa de alguma ajuda? Lá não, vomitando a galera, tipo assim, passar por cima de mim. É tão normal as pessoas passarem mal que ninguém me vê. Ficava assim. Não é que seja normal. O europeu, ele mais normalmente não tem frio, empatia. meio frio. Ele não tem Eu empatia. ficava assim, caramba, eu tô aqui vomitando horrores e ninguém, tipo, tudo bem aí, amigo? You ok? Então voltei pra mesa e perceberam que eu não tava bem. Aí falou, Sário, a gente vai pedir um Uber pra você. Tudo bem, vou voltar pro hotel e tal. Não tava em condições mesmo, eu realmente tinha ficado bem fora de órbita. Quando eu entrei no Uber, eu já entrei meio assim, desfalecendo já, né? Já entrei meio assim. O Uber começou a ajeitar muito o retrovisor. Muito assim, sabe? E eu tá olhando muito pra cá, mas será que você tá pensando que eu vou... Né? Mas na paranoia eu lembrei do filme Albergue. Eu falei, ele vai me sequestrar. Ele vai me sequestrar, porque latino-americano vale não sei quantos, lembra? Que latino-americano era nesse mercado. Valor mais caro. Era mais caro, e falava, esse cara vai Já me assistiu sequestrar. Albergue? Não. Albergue é muito sinistro. Não, é pra maiores de 18. E a história começa em Amsterdã. Exatamente. Então Pessoal, essa liga sequestra- pegou mais pesada. Eles sequestram pessoas pra torturar e matar. Essa que Porque é a tem gente que tem pegada. prazer em torturar. Então, Sim. sabe, de A contar pessoa a pessoa toda pagava viva. pra matar e torturar as pessoas. Eles pegavam tipo E o turista. americano era um valor, o latino-americano era outro, o espanhol, entendeu? O europeu era outro. Então eu entrei nessa paranoia. Por isso que eu falei, quando fala de albergue, meu instinto natural é... Não quero, não. Ele vai me sequestrar. Eu entrei nessa paranoia. Ele vai me sequestrar. E aí ele arrumou na van e eu já com a mão aqui, ó. Se ele entrar numa rua estranha, eu vou abrir a porta. Eu fiquei muito. Eu falei, mano, eles vão sequestrar. Eu fiquei aqui. Aí ele me deixou no hotel, entrei direitinho, tadinho. Ele muito provavelmente só tava preocupado comigo, né? Mas eu fiquei pensando no filme Albergue. Ele não te ofereceu um outro bolinho, não? Não ofereceu. Era outro. Ela tava passando mal. Mas eu tava, foi uma experiência não muito legal, mas foi uma experiência, né? Não deixa de ser. A sua mãe sabe? Agora sabe. Agora sabe. Porque na verdade, assim, minha mãe é muito curiosa da minha vida, mas assim, tem coisas que tipo, foi uma experiência, entendeu? Não fiz pra de repente Não, ela ter com orgulho, melhor. né? Meu Deus, coitado do meu filho, deveria ter morrido, não sei o quê. A gente vem de histórias assim cabulosas, né? Mas que fazem o que a gente é hoje, né? Elas são bom pra... E tem outra história, assim, do Lícita, cômico. uma história lícita. Do cômico é engraçado, sei lá. Tem uma história que o pessoal gosta muito, que também aconteceu lá fora, que foi a última vez aqui com minha mãe. A gente foi pra... Eu adoro contar história, então... Não, pode contar. Senta que lá vem a história. A minha referência de pegar trem é de Parauapebas a São Luís. Que a gente pega trem, né? São 16 horas, se eu não me engano. Então é uma viagem cansativa, vai parando nas cidades, ambulantes e tal. Aquela coisa toda. Então era a minha referência de viagem de trem. Quando a gente foi agora participar do Salão do Livro, agora em Turim, eu falei assim, mãe, eu quero conhecer Roma. Eu não conhecia Roma, capital da Itália. Aí minha mãe falou assim, vamos, a gente fica mais um dia pra gente conhecer Roma. Eu falei, vamos fazer de trem? Porque, nossa, né, deve ser uma experiência incrível você olhar aqueles Alpes, né, olhar aquela vegetação tão diferente da nossa.
Falei, vamos fazer de trem? E aí a gente olhou, era uma viagem de 4 horas. E aí o que acontece? Como a gente já estava na Itália, a gente não iria pegar avião em nenhum momento, porque de fato a Itália é muito pequenininha, então dava pra você... Tipo, de uma cidade a outra era 1 hora de trem, era muito perto. E minha mãe falou assim, filhos, vamos fazer de trem-bala. A minha única imposição é que a gente faça de trem-bala. Meu Deus, porque porque tem o trem normal e tem o trem-bala que é um pouco mais caro. Então vamos fazer o trem-bala que é um pouco mais caro, mas a gente vai fazer pela experiência. Mas de fato, você tá dentro do trem, você não vê diferença nenhuma. É que eles chamam trem de alta velocidade. Né? O que a gente conhece como trem-bala é trem de alta velocidade. E aí quando a gente chegou por Milão, foi pro evento em Turim, e aí lá a gente já passou um perrengue. Na hora que a gente chegou viajando de trem, era 1 hora só de trem. Quando a gente chegou lá de trem, a mala da minha mãe cheia de livros. A gente estava indo para uma exposição, então a mala dela era cheia de livros. Então eu falei assim, mãe, eu levo a sua mala, que é mais pesada, e a senhora leva a minha e tal, o que a gente vai fazer? O trem vai parar, imaginando que é desse tempo, né? O trem vai parar, eu vou descer com a minha mala, a senhora desce, eu volto para pegar a sua. Não dá tempo. E a gente, eu imaginei que ia dar tempo, porque aqui dá tempo. Eu fico em 5 a 10 minutos, não fica? Mas eu vou parar. Sim. A porta abriu, bora mãe. Peguei você saiu, a porta fechou. Minha mãe veio atrás. Quando eu voltei pra buscar a mala dela, fechou. A porta fechou. Quando eu olhei pra minha mãe lá fora, sozinha, sem falar nada de inglês, falei, meu Deus do céu, o que vai ser agora? Eu só olhei pra minha mãe e falei assim, ó, calma. Falei, calma. E aí eu corri assim, meu Deus, aí comecei a apertar os botões da porta. Começou a ganhar velocidade. Tu vai começando a ganhar velocidade, né? E eu comecei a virar vários botões e comecei a apertar os botões da porta. Nisso eu vi uma alavanca. Eu falei, bom, essa alavanca aqui. Tu parou o trem? Puxar essa alavanca aqui para ver o que acontece. Puxei a alavanca. O trem começou a ganhar força. Ele foi eu desliguei a força do trem. Meu Deus. Aí nisso já veio um comissário, não sei como é que chama, já veio alguém que trabalha lá no trem, já veio, mas como o italiano fala assim, mas como, não, quem for, não sei o quê. Aí tinham 3 mulheres lá pertinho da minha, elas só fizeram assim. E eu falei assim, mamãe, alô. E comecei a explicar pra ele que eu precisava descer e tal. Aí ele abriu e foi assim, tão constrangedor que ele ficou gritando muito comigo. O pessoal lá no terminal inteiro olhando pra gente, eu ganhei minha mãe, bora, não olha pra trás não, bora. E eles gritando muito com a gente, sabe? Eu já cheguei no hotel, susto, mãe, vamos ficar atentos. Isso porque você estava na Itália, imagina se fosse na França. Que o francês é muito ignorante. Só que o italiano é muito expressivo, então às vezes ele tá falando normal, mas é o jeito dele. E aí a gente chegou no hotel, eu lembro que eu narrei essa história com meus seguidores, todo mundo riu. Eu falei, pô, tipo assim, eu não fico triste quando acontece uma coisa dessa, que primeiro é aprendizado pra mim, depois vira história. Todo mundo ri na mesa de um boteco sujo, eu contaria essa história tranquilamente. E aí, aconteceu isso. Aí a gente ia agora, fomos pro Milão pra Turim, participamos do evento, 4 dias, uma cidade que não tinha muita coisa pra fazer, mas a gente aproveitou bastante. Aí era o dia da gente ir agora de Turim pra Roma, eram 4 horas de viagem. Aí eu já, mãe, fique atento, entendeu? É rápido o negócio aqui, não sei o que. Fomos já espertos, né? 4 horas de viagem. E era muito engraçado que quando ele fala assim, ó, welcome to Roma, tipo, todo mundo já fica de pé, não é aquela coisa que a gente espera, assim, não, galera, realmente é muita rapidez na condução. Chegou, abriu, todo mundo desceu, fechou, foi embora. É muito, tipo, instantâneo, assim, sabe? Chegou, abriu. Não, a gente não tem costume. Se você pensar que no Japão tem os caras da luva branca, né? Você conhece o carinha da luva? Os caras da luva branca é aqueles que te empurram pra dentro do metrô. É muito rápido. Os caras estão lá, tem que entrar, a galera tá lá, vai. É basicamente isso. Tem um profissional que serve pra empurrar as pessoas pra dentro do trem. Não, mas lá a gente não tinha atentado, que era, a dinâmica era isso mesmo. Abriu, saiu, fechou, foi embora. E a gente com malas pesadas. E aí quando a gente chegou em Roma, a gente já estava esperto, que mãe, bora rápido e tal. Desci, minha mãe desceu, eu desci e deu tudo certo. Só que eu lembro que, sabe aqueles travesseirinhos assim que a gente gasta no pescoço? Eu falei, mãe, cadê o meu? Ela falou assim, tá na sua mala de mão. Eu deixei minha mala de mão pra trás. Não acredito. Eu olhei assim, mãe? Minha mãe fala que é muito engraçado. Que a gente desceu uma escada. Por sorte, esse trem demorou mais um pouco. Aí você voltou e conseguiu pegar. Minha mãe disse que eu nem tocava. Ela disse que eu nem tocava os degraus, assim, sabe? Eu subi, Foi exatamente. Eu entrei, peguei minha mala, saí, a porta fechou, o trem foi embora. É aquele momento que você respira e diz...
com passaporte, tipo, carteira. Eu ficava assim, gente, imagina o transtorno que seria minha viagem esperando, que eu não sei nem o que eu ia fazer. Eu ia procurar, sei lá, fiscalização, alguma coisa, e informar, gente, olha, minha mala de mão foi embora. Porque assim, ó, minha mãe tava com a mala dela, os livros e sacola de compras. Aí eu, tipo, com muito volume, minha mala não contei com ela. Eu falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte agora. Vamos contar quantas bagagens, quantas malas cada um tá levando pra não ficar nada pra trás. E aí, beleza. Aí ficamos em Roma, amei Roma, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, recomendo, né, quem quiser ir pra Europa, vá pra Roma, que é um lugar que você vê o berço da civilização, né? Tudo é lindo lá, tudo é história. E aí, aproveitamos muito Roma. E aí, no último dia, eu falei assim, mãe, vamos voltar agora. Mãe do céu, nada pode dar errado, que eu tô ficando com trauma de viajar no trem. Entramos no trem, quantos volumes? 3, 3, tudo certo, vamos lá, tudo certinho. Foi chegando, aí a gente ia voltar, o nosso voo de volta era por Milão. Aí na hora que a gente chegou lá, eu falei assim, mãe, vamos descer, ó, atento, todo mundo já em pé, aquela coisa mesmo, né? Aí quando chegou, eu vi eles falando assim, welcome to Milan. Falei, aqui, mãe, bora descer. Aí descemos. Andando, tudo certo, com nada, tudo certo. Estamos andando. Eu falei, mãe, essa estação tá diferente. Não era assim, não. A gente desceu na estação errada. Porque geralmente essas cidades grandes têm a estação central e a da região metropolitana. A gente desceu na região metropolitana. Aí o cara falou assim, ó, vocês podem esperar o próximo trem, que é daqui a 1 hora, ou pegar um Uber de 20 euros e ir pra estação central. Nossa, eu entrei no Uber, assim, muito contrariado, eu tô gastando dinheiro por burrice, eu podia ter prestado atenção. Então foi a última história que eu conto e todo mundo dá muita risada. E meu coleguinha aqui sempre ele vai perguntar, e o nosso presente? Ah, pois é, eu já fiquei muito admirado com o estúdio aqui, né, e fiquei procurando entender o que eu poderia dar de presente. Mas eu acho que o presente é justamente para lembrar do convidado, né, algo que marque. Como eu falei para vocês, por muito tempo eu trabalhei de barman, né, e o barman, ele lida muito com uma coqueteleira. E eu vi um bar aqui, eu falei, vai ser perfeito, então eu trouxe uma coqueteleira para vocês, quando eu voltar com minha mãe, eu vou fazer uns drinks aqui pra gente. Sim, por favor. Porque alguém fez aquela cachaça de jambu. Toda vez quando ele prova, eu fico aqui do lado, tensa, imaginando dele ter algum revertério, mas até que não. Um bichinho. As últimas convidadas tomaram. Olha aí. As últimas convidadas tomaram e eu não vi elas entortando a boca. Não. Na verdade, você segura ele aqui, ó. Assim, com os dois dentro aqui, ó. Chacoalha. E aí, se for pra tirar o líquido, você só tira a parte de cima aqui, que está grudada. Você tira a parte de cima e serve. Já podemos usar na próxima. Sim, quando ele vier com a mãe dele, eu faço questão que você utilize, ensine pra gente. Vai tirar essa parte de cima aqui. Você tá grudada aí. Não, tranquilo. Uma mensagem, a gente já tá no término do podcast, infelizmente, mas você volta, vai voltar. Já vai deu voltar, uma hora e... Vai voltar. Acho que já tem 1h30, mais ou menos. Vai voltar. Nossa, passa rápido. Conversa boa sempre Vai voltar no Papo Anônimo, e aí fala como é o Papo Anônimo. É um novo programa que a gente está criando, que é simplesmente a gente vai pegar um tema polêmico. A ideia é exatamente pegar um tema polêmico. Não ser cancelado não, né? Não. Ele tá com essas polêmicas. O nosso objetivo não é ser cancelado. O nosso objetivo é debater sobre um tema polêmico. Então vamos pegar pessoas de um lado, do outro, e a gente vai tentar fazer uma conversa que seja amena. Aí, ou eu, ou Kélia, provavelmente os dois vão estar aqui na mesa, mas a ideia é de trazer pelo menos 3 convidados, então teoricamente eu vou ficar no computador acompanhando, né? Onde está o nosso diretor da CAI, eu vou estar lá participando da conversa também. E a gente pegar um tema para poder debater. Porque o que a gente vê é que tem muita conversa sobre alguns temas, mas tem pouco aprofundamento sobre alguns temas. O pessoal fala sem saber. É verdade. Tem muita coisa que a gente fica no campo do achismo. Eu acho tal coisa. Não, meu amigo, vamos botar alguém aqui que saiba. E, de novo, se você concorda ou não concorda, opinião é pessoal, cada um tem a sua. O importante é que a pessoa que vai estar aqui vai estar falando dentro de um parâmetro
pré-estabelecido sobre o assunto. A gente não vai trazer pessoas leigas sobre o assunto. A gente quer trazer pessoas que saibam Você sobre o que estão opinião, falando. né? Ao final disso, você vai ter uma opinião. Isso mesmo. Importante. É o que a gente acha que, pelo menos eu acho, que é uma coisa que faz falta aqui na cidade. O pessoal não tem uma... O pessoal tem muita, assim, cultura. Até estava falando hoje com meus alunos que é o... Como é o termo? Que é o movimento de manada. Tem muito movimento de manada aqui na cidade. Porque alguém faz, outra pessoa faz. Exatamente. Aí até falando de mim, não, professor, não. Eu falei, não, eu fui contando. Que na turma que eu tava, acho que 16 meninos estavam com uma pintura que pega daqui, só pega aqui, bem aqui. Que é o cotete, né? Que é aquela pintura egípcia. Eu digo, nunca vi ninguém com cotete aqui na cidade. E... Do nada. Não foi uma, foi 16, eu fui contando. 1, 2, 3. Aí eu, por que vocês estão usando uma pintura egípsia? A gente achou bonito, eu falei. Vocês sabem que isso é uma pintura que remete a uma tradição religiosa egípcia, né? Não. Aí eu falei, ó, tá vendo? Cultura de manada, meu amigo. Vocês estão refazendo porque alguém achou bonito, fez... E não sabe nem o que E às vezes representa, não sabe, né? às vezes a pessoa não sabe o que tá falando. Então a ideia do Papo Anônimo é essa, pegar e discutir. E é fazer um papo de como é? De boteco. O papo de boteco. Não, eu vejo muito isso aqui. Eu lembro de uma vez, eu gosto muito de ver algo escrito em inglês na camisa de uma pessoa e falar assim, você sabe o que é escrito na sua camisa? Aí tinha uma que estava escrito assim, trash. Aí eu falei, você sabe o que significa trash? Porque você tá usando assim, parece que com orgulho, trash é lixo. Lixo. Entendeu? Então, Mas lembra que tem o rock trash também, que é legal. Sim, assim. mas é importante que você saiba o que tá escrito na camisa, né? Sim. Tipo, Sim. eu vi uma essa semana de uma mulher que ela tava o ai e o coraçãozinho, e aí ela riscou o tipo ai, aí eu falei, o que tinha escrito? Rock? Aí ela riscou, ela não gosta de rock, ela riscou. Eu falei, interessante. Eu não gosto de rock. Ela riscou o rock, aí ficou só o ai e o coraçãozinho. Olha que fofo. Gostei, riscou o rock. Gostei. Porque passa uma mensagem, né? Tipo, a pessoa que usa dessa provavelmente gosta de rock, né? Então, e a gente gostaria muito de ter você com a Terezinha e ter você no Papo Anônimo, que é a rodada de tema de boteco, né? A gente conversar aqui, colocar uns takes, falar sobre situações que a gente gostaria. Porque você é uma pessoa que realmente, tu vai ao Sul ao Norte, tu tem aprofundamento. Obrigado. Mas vamos para a nossa frase, uma frase para o espectador. Aquilo que... A tua frase, né? A tua mensagem final. E como é que a gente pode te seguir? Como é que a gente pode... A hora do merchan, né? Como a gente pode te encontrar para fazer esses movimentos de mídia social. E... Eu sou um lesado, né? Que já devia ter pensado nessa frase, né? Que geralmente... Ideia, mas assim, é uma frase, na verdade, que me veio agora, que é uma que eu sempre falo com a minha mãe, quando a gente está num momento assim mais de, isso está meio complicado de lidar ou de fazer, eu sempre falo para ela, mãe, a vida é dura para quem é mole, e eu não sou mole, então vamos conseguir, então Sim. A vida só é dura para quem é mole, então não seja mole que você vai conseguir. Sim. E para me achar, Sairo Guimarães, é S-A-I-R-O, porque eu falo Sairo, a pessoa entende Sairone, é S-A-I-R-O, então muito fácil me achar. Nas redes o sociais. Instagram bombado, gente, é maravilhoso. E aí você tem a oportunidade de saber no circuito da vida de Sairo, né? Que malha, que tem algumas fotos dele projetado num trabalho. Nossa, plus. Eu falo, a gente faz de tudo um pouco. E alguma coisa eu vou dar certo. Porque a gente faz de tudo um pouco. Exatamente, eu sou muito plural, né? Eu falo, gente, que tiver acordar com vontade de falar de assunto de academia, eu vou lá e posto meu treino. Eu gosto de postar muita coisa com minha mãe. A gente desconstrói muitas imagens que tem da gente. Porque eu pego minha mãe e falo, mãe, uma música que eu ouviria com ela, e a gente dança e mostra isso, entendeu? Então, sim. Porque tira aquele estereótipo do bombadão, do né? advogado que tem que ser certinho, certo? Não, a gente brinca com o que a gente pode brincar, no caso. Maravilhoso, te agradeço novamente. É um prazer. É um amor, assim, é uma fã que ele tem, tá entendendo? E é verdade, a gente teve a oportunidade de se conhecer
E diversas vezes a gente vai cruzar nossos caminhos e as nossas histórias. Eu vou te trazer algumas vezes aqui para a gente ter a oportunidade de afinar mais informação, mais sorrisos, mais gargalhadas, né? E mais Amsterdã. Histórias cabulosas. O que acontece em Amsterdã, fica em Amsterdã. E troca a bandeira do seu cartão. Isso é verdade, Mas quem não tem amigos estaria mais na escada, né? A gente se vira como pode, né? Então tá. Gente, vamos finalizar? vamos finalizar. Então, pessoal, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso vídeo, seguir a gente nas redes sociais. A rede social do nosso colega vai estar lá no primeiro comentário, entendeu? A gente vai deixar destacadinho para o pessoal poder ter acesso, certo? A gente vai finalizar por aqui. Nossa amiga que ela já tem uma frase tradicional para finalizar. Gente, parafraseando o grandioso mestre, né? Jô Soares, eu deixo aqui para vocês um beijo, mais um beijo da gorda. Fica com Deus e muito obrigada por tudo, muito obrigada, Sairo. Um forte abraço, leva um abração para tua mãe, para teu pai, para sua irmã. Eu não conheço mais velho, mas leve aqui um abraço fraternal para todos. Tá? Sim. Forte abraço. Tchau, tchau, gente.